Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de um tempinho longe, afastado, né? Mas agora a gente está de volta para falar sobre Colossenses. Você se lembra da nossa série? Você que está fazendo parte lá do nosso grupo, ou você também que está aqui acompanhando os vídeos. Só para fazer uma retrospectiva bem rápida, a gente viu no nosso último vídeo dos versículos 15 até o versículo 23, no qual Paulo canta uma canção, ou escreve uma canção, melhor dizendo, muito antiga do cristianismo, provavelmente já existia antes dele, que fala sobre a supremacia de Jesus. E hoje nós vamos ver dos versículos 24 até o versículo 5 do capítulo 2, que falam sobre a responsabilidade da pregação do evangelho e sobre a natureza do verdadeiro evangelho, que Paulo vai falar para os colossenses. Mas antes, você se lembra que Colossenses é uma carta escrita para a igreja que ficava na região de Colossos. Aqui vocês não estão vendo, mas eu estou com plateia hoje. Eu não vou mostrar porque a pessoa não cedeu os direitos. Mas onde é que ficava Colossos? Ah, sim, muito bem. Ela deu aqui uma desculpa que ela está comendo, mas Colossos ficava na região da Frígia. Isso mesmo, na região da Frígia. A Frígia é onde hoje é localizada a Turquia. Essa região era conhecida como Ásia Menor, ela era dividida em vários distritos, como por exemplo da Galácia, por exemplo, e Paulo escreve essa carta para Colossos, uma cidade que ficava ali perto de outras cidades que também são citadas na Bíblia, como Pérgamo, Laodiceia, Hierápolis e também Éfeso, que era a capital dessa província. Paulo não fundou a igreja de Colossos, mas ele pregou para a pessoa que fundou, que na verdade é um homem, um pastor chamado Epáfras, que provavelmente ouviu ali com Paulo pela região de Éfeso a pregação do evangelho e depois levou o verdadeiro evangelho para a sua cidade de origem, que era Colossos. Era uma cidade pequenininha nessa época, não era muito expressiva. A verdadeira cidade expressiva daquela região era Pérgamo, Laodiceia e Éfeso. Mas Paulo escreveu essa carta com alguns objetivos em mente. O primeiro deles era falar como um pastor, como uma pessoa que tinha sido a origem da pregação do evangelho para aquele povo, com autoridade. O pastor Epáfras tinha tido alguns problemas em Colossos, e ele vai até Paulo como essa figura de autoridade para que Paulo possa dar alguns ensinamentos ao pessoal da cidade de Colossos, falando contra a chamada heresia dos colossenses. Que heresia é essa? Um conjunto de ensinamentos que foram levados lá para Colossos e que estavam desviando o pessoal do verdadeiro evangelho aos pouquinhos. Então o pastor Epáfras fica bastante preocupado com esses ensinamentos desviantes, pega um barco, anda de jumento, anda a pé, faz uma viagem bem expressiva até a cidade de Roma, onde Paulo estava preso, na altura da sua primeira prisão. A prisão de Paulo, primeira, é uma prisão de caráter judicial. Ele pede para ser levado para Roma para poder fugir do pessoal de Jerusalém e ao mesmo tempo para poder pregar também o evangelho lá, já que Roma era a capital do mundo antigo naquela época. E dali o evangelho realmente se espalhou para muitas partes. Paulo escreveu algumas cartas nessa época de prisão. A gente tem, por exemplo, Filemon, Colossenses, Filipenses, são algumas das cartas que ele escreveu e que estão na Bíblia, né? Mas ele deve ter escrito muitas outras, porque Paulo escreveu muito a vida toda. Mas a heresia dos Colossenses, você se lembra bem, era baseada em algumas coisas principais. A primeira delas era a diminuição da figura de Cristo. Jesus não era mais visto nessa heresia como a peça principal da salvação. Em segundo ponto, existia a adoração ou a valorização das chamadas figuras elementais ou figuras angelicais. Eles eram seres que existiam aqui no pensamento dos colossenses, que ficavam entre Deus e o homem e que faziam a mediação entre esse Deus e esse homem. Em terceiro ponto, a gente tem a preservação de rituais judaicos e pagãos e também o ascetismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, mas só para dar um contexto. Paulo aqui começa o versículo 24 falando da alegria que ele tem
por sofrer imitando o sofrimento de Cristo pela igreja. E depois ele vai falar: dela me tornei ministro da igreja, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Olha que legal. Paulo via o ministério como uma responsabilidade e não como um prêmio. Diferente do que acontece em muitos dos nossos círculos hoje, em que subir de patente é mais desejado em si do que servir verdadeiramente ao evangelho, Paulo via a posição de um ministro, a posição de um pregador, a posição de um pastor como uma responsabilidade, não como um prêmio. Então, na cabeça de Paulo não era subir para a posição de gerente, pelo contrário, era pegar todos os problemas que a posição de gerente tinha associados a ele. Então Paulo vai continuar falando e ele vai dizer: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações foi agora manifestado aos santos. Que mistério era esse? Na época de Paulo, e principalmente aqui para os Colossenses, estava existindo uma heresia que dizia que, primeiro, o que é uma heresia? Né? São ensinamentos desviantes do ensinamento correto. Você pode pensar neles assim. Existia uma heresia que dizia que existia o grande mistério, a grande peça fundamental, o nó que amarrava todo o universo, e que esse mistério só era dado a conhecer aqueles que fizessem certos rituais ou tivessem certos ensinamentos específicos. Paulo então vai falar que, na verdade, esse mistério já foi dado a conhecer a todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo. E ele vai dizer: ele quis dar a conhecer Deus aos gentios, a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? Que é Cristo em nós, a esperança da glória. Olha que coisa interessante, né? Mas para que fique mais claro ainda, a gente precisa entender que existe uma diferença entre Jesus e Jesus Cristo. Quando nós falamos a palavra Jesus, nós estamos nos referindo ao homem, aquele que nasceu de Maria, que aprendeu na carpintaria ou aprendeu a ser pedreiro, porque a palavra carpinteiro ali é traduzida como carpinteiro, mas pode ser tanto pedreiro como carpinteiro. Jesus era um construtor de casas, né? Então, Paulo está falando sobre o Cristo. Jesus é o homem, o professor, o pregador. O Cristo é o Salvador. A palavra Cristo vem do grego e significa a mesma coisa que no hebraico, Mashiach ou Messias, o ungido. Vocês se lembram daquelas pessoas que em algumas religiões ainda hoje, quando vão se transformar em padres ou pastores, são ungidos na cabeça com óleo e também em algumas outras partes do corpo? Isso era um ritual para dizer que aquela pessoa, a partir daquele momento, estava separada para Deus. Mas nessa época e em muitas outras épocas, os judeus esperavam um Mashiach, um Cristo, um ungido, o separado, que seria o Redentor e o Libertador de Israel. Isso você também pode ver em Mateus capítulo 16, do 13 ao 17, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? As pessoas. E aí, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é outra coisa. E aí Pedro diz, mas quando Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo, o ungido que havia de vir. E aí Jesus responde: bem-aventurado é você, porque não foi a sua própria inteligência que lhe trouxe essa revelação, mas foi o próprio Espírito, o próprio Deus. Depois, Paulo vai falar sobre o esforço dos apóstolos, e esse esforço é pregar o verdadeiro evangelho para que haja fortalecimento do corpo de Cristo, para que esse corpo seja unido em amor, para que haja entendimento e que, principalmente, para que todos os homens e mulheres que acreditam em Jesus conheçam o mistério revelador. No capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer que nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E, por fim, ele vai dizer no versículo 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Por quê? Porque realmente existia um perigo da igreja de Colossos se desviar demais do verdadeiro evangelho e, por acreditar que eles não tinham acesso direto a Cristo, realmente não terem mais acesso direto a Ele, se desviando da verdadeira fé.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele foi um pouquinho mais breve, mas nós gostamos muito de fazer ele para você. E eu peço que também, se você tem comentários positivos ou negativos, deixe aqui embaixo para que outras pessoas sejam também abençoadas e que a gente possa crescer cada vez mais pegando as dicas de vocês. Beleza? A gente volta depois lendo dos versículos 6 até o versículo final do capítulo 2, que é o versículo 23. Tchau!